Por que os inocentes sofrem? O sofrimento não tem explicação aparente, mas dói, perturba e não nos deixa ser felizes. Como posso comer em paz quando há milhões de crianças no mundo que perecem de fome? Como desfrutar o calor de um cobertor no inverno quando há pessoas morrendo de frio nas ruas das grandes cidades? Não existe um Deus de amor? Então por que existe sofrimento? Deus não é o autor do sofrimento. Nenhuma tragédia nasce na mente divina. A morte, a doença, a traição, a injustiça, as enchentes, as secas, os terremotos e os furacões, enfim, tudo aquilo que traz dor ao ser humano tem origem na mente e no coração do inimigo de Deus. Jeremias 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. A Bíblia é clara ao afirmar que este mundo saiu das mãos de Deus como um mundo perfeito. Não existia orgulho, nem ciúmes e traição. A dor, a morte, a tragédia e o sofrimento não faziam parte do mundo perfeito idealizado pelo Criador. Mas a Bíblia também diz que Deus não confiou este mundo aos cuidados do ser humano. Gênesis capítulo 2, versos 15 ao 17 diz: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Às vezes pensamos: como é que Adão e Eva foram tão incautos a ponto de trocar um mundo tão belo e perfeito por um minuto de aventura? A realidade é que não foram só eles. Fomos nós, foi você, fui eu, foram todos os seres humanos. E ainda hoje fazemos a mesma troca. Alguns arruinam a família por um minuto de curiosidade, estragam seu futuro por causa de uma aventura, vendem seus valores, seus princípios e até o próprio respeito. Ah, ser humano incoerente, que não valoriza o que tem, que só percebe o quanto perde depois que perdeu, que busca desesperadamente a morte quando Deus lhe confiou a vida. Depois do pecado, o diabo disseminou pela terra o ciúme, a inveja, o egoísmo, a exploração, a morte, a dor, as enfermidades, os furacões, os terremotos, as enchentes, as secas e tudo aquilo que traz sofrimento e desgraça ao ser humano. Porventura, você não se perguntou alguma vez por que Deus permite que crianças indefesas morram de fome enquanto os adultos brigam? Por que Deus permite que crianças inocentes nasçam defeituosas? Deus não é o autor dessas tragédias, mas o ser humano atribui a ele inconscientemente. O inimigo conseguiu o que queria: apresentar a imagem de um Deus mau e arbitrário. Surge então outra pergunta: Deus não é mais poderoso que o diabo? Ele não pode impedir que o sofrimento toque nossa vida? Sim, pode. Mas já dissemos que Adão e Eva passaram um título de propriedade deste mundo ao inimigo. E Satanás sente-se tão dono que, quando Jesus esteve aqui, teve a ousadia de mostrar-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e dizer: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. O diabo não é dono de nada. É um ser criado como qualquer outra criatura, mas se acha no direito de sentir-se dono do mundo e colocar dor e tristeza naquilo que ele considera sua propriedade. O conselho bíblico é que devemos nos alegrar em meio à dor, não por causa da dor. Ou seja, é possível para o cristão conviver vitoriosamente com o sofrimento por causa da presença de Jesus em sua vida. Os seres humanos simbolizados no capítulo 6 de Apocalipse perguntam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você pode perceber que, embora aqueles cristãos tenham sido vitoriosos a ponto de morrer por Cristo, eles nunca aceitaram o sofrimento como algo normal. E mais ainda, acreditavam que havia chegado o momento de pôr fim à história do pecado. Hoje podemos observar
a insustentabilidade das acusações do diabo. Olhe a dor à sua volta. Observe até seus entes mais próximos sofrendo. Vá ao outro lado do mundo e veja crianças morrendo de fome, exploradas e abusadas. E responda: a história do mal deve continuar? Deus deve permitir que o inimigo continue com sua obra perniciosa e egoísta? Egoísmo. Essa é a palavra certa para tentar compreender as motivações do diabo ao provocar sofrimento no ser humano. Ele nos faz sofrer pelo puro prazer de ver o sofrimento. Ele causa dor para destruir, mas Deus, em seu infinito amor, toma esse sofrimento que saiu da mente do inimigo e o transforma em um instrumento de edificação. Assim, o ouro entra no fogo, mas não se queima como a madeira. Pelo contrário, ele sai mais purificado. O diamante bruto é colocado sob o esmeril e não desaparece como a pedra comum. Ao contrário, sai transformado em um diamante valioso de facetas luminosas. Todo aquele que confia no Senhor Jesus é ouro e pedra preciosa. O sofrimento pode vir, mas não será capaz de destruí-lo. Ele será vitorioso, puro como ouro e brilhante como diamante.